Por que Jesus quis ser batizado, se ele nunca pecou? O que esse gesto humilde revela sobre sua missão? No estudo de hoje, nós vamos descobrir o verdadeiro sentido deste momento que revela quem é Jesus, o que ele veio fazer e também nos ensina onde começa toda a verdadeira caminhada de fé. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Nós estamos iniciamos ontem a nossa nova temporada. No mês de dezembro estaremos falando sobre os ensinos de Jesus. Esse é um estudo que está na lista dos estudos da nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Você sabia que você pode estudar a Bíblia pelo WhatsApp? E a nossa instrutora bíblica virtual tem uma lista de estudos, a Esperança. E você é só mandar um recadinho para a Esperança através do WhatsApp. O número já está aparecendo aí, está aparecendo aqui, olha aqui, tá vendo? 12 98200 0062. 12 98200 0062. Escreve estudo, vai aparecer a lista, você vai mandar pelo WhatsApp. Vai aparecer a listinha de estudos, você vai colocar, vai ver que o primeiro estudo é o A. Primeiro, ensinos de Jesus. E você escolheu o A, porque ele vai pedir a letra, você vai clicar o A, e aí você vai começar a conversar com a Esperança. O estudo é uma conversa com a Esperança. 5 a 8 minutos você vai fazer cada um desses estudos de forma muito rápida, prática. Tem a sua Bíblia ali, confira os textos, tá bom? Que tal aprender mais sobre ele, quem é Jesus? Quando nós conhecemos Jesus, quem ele é, há uma transformação na nossa vida. Porque ao contemplarmos as suas ações, o que ele fez, o seu sacrifício, nós somos transformados. Porque o Espírito Santo vai agir em nós. Eu quero te convidar a estudar Ensinos de Jesus com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E nós vamos conversar sobre esses temas aqui no programa Escola Bíblica no mês de novembro. Na semana do Natal, ou melhor, dezembro, não novembro. Na semana de Natal, nós vamos falar sobre os eventos, o que está relacionado ao nascimento de Jesus, ainda que a gente saiba que não foi num 25 de dezembro, mas relembrar que um dia Jesus Cristo veio a essa terra é importante para a nossa crença, para nós estarmos ainda mais firmados naquele que veio no momento, na plenitude dos tempos. Havia necessidade de uma ação divina. Assim como nós acreditamos, há uma necessidade da ação divina hoje. Por isso que Jesus Cristo vai vir à Terra agora como um Rei poderoso que vai transformar. Eu quero te convidar também para que no próximo sábado você acompanhe com a gente o programa do Anjos em Ação, às 8 horas da noite. A gente sempre realiza no final do ano, a gente conta as histórias, as bênçãos, tudo o que aconteceu. A gente conta histórias de vidas transformadas através da mensagem do rádio, da TV, através da web. E eu tenho a certeza que isso aquece o nosso coração e também os nossos objetivos e planos para 2026. Tá bom? Próximo sábado, às 8 horas da noite. Vamos orar e vamos ao nosso segundo estudo. Pai, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Nos dê entendimento, nos dê compreensão, nos dê um coração aberto, que a gente entenda que aceitar Jesus
que conhecer Jesus é sermos transformados. Nos ajude, Pai, porque não é só sobre aceitar um amigo, não. É aceitar o Senhor da vida, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que dá verdadeiro sentido para a vida. Que a gente compreenda ao relembrarmos o que Jesus fez e hoje ao relembrarmos o batismo. Eu clamo em nome do Salvador. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos, mais uma vez, fundamentar a nossa mensagem nos Evangelhos. Como eu mencionei ontem, os 4 Evangelhos foram escritos para apresentar Jesus com diferentes perspectivas, públicos diferentes. E cada um dos autores, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um tem uma ênfase, tem um propósito ao apresentar esse Jesus. E quando a gente lê com estas informações, a gente começa a perceber, a gente citou ontem, quando Mateus está preocupado mais em informar os judeus que haviam aceito o cristianismo, ele usa expressões que eram mais familiares. Quando Marcos está preocupado em apresentar para os gentios um Jesus que está agindo, né? Principalmente os romanos ali, que Jesus está agindo de forma intencional. Quando Lucas escreve para o gentio, para aqueles que eram abandonados, eram colocados à margem, Lucas está apresentando esse Jesus inclusive. E quando João escreve para a segunda geração de cristãos, aqueles que não haviam visto a Jesus e estavam provavelmente diante de um desafio de permanecer firme. Se a gente analisa historicamente também, a gente vê que a igreja estava passando por intensa perseguição, e essa perseguição fez com que João, diante dessa necessidade, apresentasse a esse Jesus que eles poderiam acreditar, esse Jesus que eles poderiam, que era a verdade. Então eles precisavam acreditar naquilo que Jesus havia dito para que eles permanecessem firmes. Então cada um dos evangelistas tem uma perspectiva. E hoje nós vamos analisar um desses episódios, tá? Para que a gente tenha uma percepção clara do que era verdadeiramente a missão de Jesus e qual é a nossa missão, qual é o nosso objetivo. Por que estamos aqui? Qual é o objetivo de uma comunidade eclesiástica? Será que nós vamos transformar esse mundo? Será que vamos conseguir reverter toda a condição? Será que haverá uma mudança em todo o ser humano? Ou o Senhor Jesus Cristo precisará vir à Terra para que a Terra seja transformada? Nos Evangelhos nós aprendemos que Deus quis se revelar de maneiras diferentes por meio de 4 autores inspirados, como a gente mencionou, para que ninguém deixasse de compreender quem é Jesus, para que ninguém deixasse, cada um dos públicos ali entendessem. Ontem nós falamos, esse é o objetivo do Senhor, se revelar para todas as pessoas de todas as maneiras. Depois de anos de anonimato, o Messias finalmente aparece em cena, não num palácio, mas nas margens de um rio. E a gente tem claramente, né, quando a gente lê os evangelhos, a gente tem Jesus indo ao templo com os seus pais, ali o momento que ele se perde, e depois nós temos um gap, né, do que acontece, e o Senhor retorna agora para começar a sua missão, aos seus 30 anos, e ali exatamente que os evangelhos se encontram. Se você lê, você vê que cada evangelho vai começar de uma maneira apresentando a Jesus, mas de forma harmoniosa, eles se encontram ali, se encontram no batismo de Jesus. É ali que os evangelhos se encontram pela primeira vez, agora em harmonia, os 4 relatando da mesma maneira. E a gente vai ver, mesma maneira, eu digo assim, o mesmo acontecimento, mas cada um colocando ali um contexto, né? Este episódio que é tão importante, que é o batismo. Cada um deles narra esse momento porque ele marca o início público da missão de Cristo. O ponto em que o céu confirma,
este é o meu filho amado. E a gente vê isso no relato bíblico. Mateus capítulo 3, verso 13 e 14. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Verso 15, mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Perceba o relato que é apresentado pelo evangelista Mateus. Depois de batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Naquele dia, agora o relato de Marcos. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz do céu que dizia: você é o meu filho amado, em você eu me agrado. Perceba que Marcos dá menos informações, que Mateus dá mais detalhes, mais informações, só que os dois apresentam a mesma ideia, a presença do Espírito Santo de forma corpórea ali. A voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado em que me comprazo. A presença da divindade neste momento em que Jesus inicia a sua missão. Vamos na sequência aqui. Agora, Lucas: ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é o meu filho amado em que me agrado. Perceba as mesmas informações. Lucas não vai dizer especificamente João, mas nos versos anteriores ele vai dizer que João estava batizando. E agora, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Perceba que Mateus está preocupado em mostrar o diálogo de Jesus com João Batista. São detalhes que acrescentam a história. Por isso eu mencionei ontem que é interessante quando nós lemos os evangelhos, lermos os evangelhos sobre essas perspectivas de cada autor bíblico, de cada evangelista, porque você vai acrescentando uma informação, você vai trazendo o que um não falou e que o outro está falando, e isso enriquece a história. Mas os três, Mateus, Marcos e Lucas, até aqui, eles dizem claramente: a ação do Espírito no batismo, ali está a presença de Jesus, e a voz de Deus que diz: esse é o meu filho em quem eu me agrado. Perceba como os evangelhos se unem de alguma forma nos relatos históricos. E agora vamos ver como João apresenta: eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E ele fala isso nos versos anteriores. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho, de que ele é o Filho de Deus. Perceba que João dá menos detalhes, que João não fala dessa ação toda, como os outros evangelistas, mas João tem um objetivo. Qual é o objetivo? Apresentar que ele, o Filho de Deus, foi batizado. Ele diz que o Espírito Santo pousou, fez descer sobre ele o Espírito Santo, né?
aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, e os outros relatam de forma como pomba que estava ali. Mas João não está preocupado com esse detalhe, porque João está preocupado em apresentar a Jesus como Filho de Deus. Essa é a sua intenção. Tudo o que virá a seguir, os milagres, os ensinos, a cruz, a ressurreição, começa aqui, quando o Filho de Deus decide descer as águas por amor a nós. Simbolicamente, quando nós estudamos isso dentro do texto bíblico, a palavra originalmente batizar significa afundar. E Paulo vai usar esta metáfora como um sepultamento, como o velho homem que está sendo colocado ali. O velho homem que está sendo sepultado nas águas e agora vai nascer uma nova pessoa. Jesus Cristo não precisava. Jesus Cristo podia pecar, mas Jesus Cristo não foi pecado em tudo, ele foi tentado, mas ele não pecou, não cometeu o pecado. Mas ele apresenta para a gente que o início do seu ministério se dá nesta entrega, assim como quando nós somos batizados nas águas, quando afundamos, nós estamos marcando o início de um novo momento. Para Jesus, era o momento do início do seu ministério, da sua missão. Para nós, é deixar a velha pessoa e nascer por uma nova vida. É lógico que eu poderia entrar aqui teologicamente no tema para a gente conversar. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é importante você pensar que quando nós estudamos o tema do batismo na Bíblia, nós estamos falando em afundar nas águas. Nós estamos falando de um indivíduo que tem consciência, e Marcos vai deixar isto muito claro no capítulo 16 e verso 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está ali, eu preciso crer para ser batizado, eu preciso ter consciência do que está acontecendo, eu preciso ter consciência de que minha vida vai passar por um novo momento. E Jesus deixou isso como exemplo para nós, porque quando nós entregamos nossa vida para Ele, nós revelamos isso publicamente através do batismo. E o Senhor estava apresentando publicamente o início do seu ministério, o início da sua missão agora. Você vai ver tudo o que vai acontecer a partir dali, que é salvar. E é muito interessante, e me permita que tem um destaque que eu gostaria de colocar aqui, que o evangelista João coloca no momento do batismo. Antes dos textos que a gente leu, o verso 32, o verso 29, ele vai dizer assim, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no verso 35, no dia seguinte, ele vai usar a mesma expressão. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Queridos, João já havia batizado a Jesus. Isso está no verso 32 que a gente leu. Quem estava sendo batizado era aquele que simbolizava a verdadeira libertação. João vai repetir muito essa expressão no livro do Apocalipse, vai fazer uma relação direta de Jesus como esse cordeiro. É possível, né? E fica muito claro que ele está pensando na promessa, ele está pensando no ritual do santuário, o cordeiro que era morto, e agora ele está visualizando, João Batista está visualizando, e João está relatando isso, visualizando o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que diz assim, eu vou deixar o exemplo para você, porque quando você afundar na água, você está vivendo um novo momento. Seus pecados estão sendo colocados ali nas águas, você está sendo lavado e você está vivendo uma nova vida.
porque só o Cordeiro de Deus pode tirar o pecado do mundo. Só o Senhor pode transformar verdadeiramente. Esse é o objetivo do relato do batismo. O batismo de Jesus ocorre no Rio Jordão, onde João Batista pregava arrependimento e batizava aqueles que desejavam ter uma nova vida, uma nova ordem das coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Esta é uma promessa para o fim? É uma promessa para o fim, mas essa é uma promessa para a nossa vida. O Senhor quer dar uma nova ordem das coisas para a gente. O Jordão é símbolo de transição e renovação. Foi por ele que Israel entrou na terra prometida. Agora o mesmo marca a passagem de Jesus da vida privada para a missão pública. E de forma representativa, de alguma forma, quando nós somos batizados, nós estamos vivendo esta nova vida, este novo momento. A expressão cumprir toda a justiça significa realizar plenamente a vontade de Deus. E o Senhor estava ali para realizar toda a vontade de Deus. Jesus não precisava de arrependimento, mas quis se identificar conosco, mostrando que Ele veio não apenas a ensinar o caminho, mas Ele veio para caminhar conosco. E quando eu entrego minha vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em mim. E eu declaro isso publicamente através do batismo. E agora eu vivo em novidade de vida. O Senhor está caminhando comigo. E eu vou tendo a vida transformada. E quanto tempo isso dura? Esse processo de transformação dura a vida inteira. Esse processo de transformação acontece à medida que nós permitimos. Esse é um dos momentos mais sublimes das Escrituras. No batismo, Pai, Filho e Espírito Santo aparecem juntos, revelando um Deus trino, um Deus que está ali. O Filho está nas águas cumprindo a vontade do Pai, o Espírito desce como pombo ungindo para a missão e o Pai fala do céu, confirmando o seu amor, o meu Filho, em quem eu me agrado. Essa harmonia mostra que a salvação é obra do próprio Deus realizada por amor e não por mérito humano. O Deus que enviou o seu Filho, o Filho que morre e o Espírito que me convence do pecado hoje. O Espírito que não deixa sozinho. Por isso que o Senhor faz a promessa, quando eu subir ao céu, vocês receberão um Consolador, um outro igual a mim. Um outro que não é diferente, mas é um outro que estará com você, um outro que vai te acompanhar ao longo da vida. Este é o plano que o Senhor tem para nos salvar. Há um detalhe precioso: antes de Jesus realizar qualquer milagre e pregar um sermão, o Pai declarou: este é o meu Filho amado. Ali estava a expressão do amor de Deus. O amor de Deus não é uma recompensa pela performance, mas é a base da identidade daquele que crê. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Está aqui o resumo de toda a lei, de todo o meu comportamento, da forma como eu vou tratar todos em todas as circunstâncias. E é dessa maneira, e o amor e a justiça caminham juntos. O amor que é demonstrado é o amor que diz que esse é o direcionamento. E às vezes nós achamos que isso está muito mais associado a tolerar todas as coisas e aceitar todas as coisas. Você que é pai, você sabe que nós, por amor aos nossos filhos, nós não podemos aceitar tudo o que é feito. E isso não significa que nós não amamos. Pelo contrário, nós direcionamos. Esse é o caminho. Essa é a verdadeira expressão do amor de Deus. É o amor que está disposto a se sacrificar para que a gente conheça. Esse é o caminho de salvação, andemos por ele. Assim como Jesus ouviu essa voz no início da jornada, Deus também quer que você saiba, você é amado antes de fazer qualquer coisa por Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Essa é a motivação, porque Ele fez, faz e fará tudo para nos salvar.
O batismo de Jesus nos ensina que toda missão começa com entrega, com identidade e com poder espiritual. Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu agora sou identificado como aquele que é do Senhor. E eu recebo o Espírito Santo para me acompanhar. Antes de servir é preciso pertencer. Antes de agir é preciso ouvir a voz do Pai. E antes de caminhar é preciso receber o Espírito, porque a gente não conquista as coisas pelos nossos méritos. Quando a gente fala de salvação, queridos, a gente não fala de meritocracia, não. Nós estamos falando dos méritos de Jesus, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele continua fazendo através da ação do Espírito Santo, através da sua intercessão junto ao Pai. O batismo é a declaração pública da missão de Jesus. Ali Ele apresenta como servo que toma sobre si os pecados do mundo. Por isso Ele deixa essa missão para os discípulos, que eles deveriam continuar indo. Eles deveriam continuar pregando, ensinando, batizando a todos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Esta é a missão. Esse evento, embora pareça simples, é grandioso, pois revela quem Jesus é e o que Ele veio fazer. E como nós devemos segui-lo. Ao longo do meu ministério, eu tenho tido o privilégio de compartilhar a mensagem da palavra com muitas pessoas. E a maior satisfação que a gente tem quando a gente compartilha a palavra é quando a gente vê essa pessoa tomando uma decisão. Sabe? Quando essa pessoa aceita e decide, eu quero ser batizado. Aí, sempre que isso acontece, eu gosto de mencionar que já faço muitos batismos, tem uma coisa diferente no batismo. E aí eu lembro, me recordo da descrição bíblica do batismo de Jesus. E eu fico sempre imaginando como o céu deve contemplar cada pessoa que é batizada. Assim como o céu contemplou a ação de Jesus mostrando sua missão. Há um poder sobrenatural ali de uma vida que diz: eu entrego ao Senhor e agora eu vou viver um novo momento e eu quero ser conhecido e identificado como aquele que é de Jesus. Se eu estou falando para você que foi batizado um dia, mas abandonou, retorne. Se eu estou falando para você que nunca foi batizado nas águas, procure conhecer, procure entender que aquilo que Jesus Cristo fez foi um exemplo para que eu e você façamos. Vamos orar. Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado porque nela nós encontramos como devemos viver. Obrigado pelo batismo de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que entreguemos nossa vida ao Senhor todos os dias e aqueles que não foram batizados, que o façam. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. Nos encontramos amanhã. Tchau.